Com BC Talk, começamos mais um lugar de fala do povo de Deus. E hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui com um casal muito querido, muito abençoado, Suelen e William. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Pedrinho tá bem? Tá ótimo. Bom, Suelen e William, antes da gente entrar em assuntos assim mais emotivos, as pessoas sempre querem saber um pouco da nossa história, né? Então, assim, começando com você, William, quando é que você acredita que teve um encontro genuíno com Jesus? Sua família já era crente? Como é que foi isso? Eu sempre sempre fui muito católico, e meus pais nunca me incentivaram a nada a buscar Cristo, né? Eu, por conta própria, decidi ir, fiz crisma, fiz infância missionária na igreja católica e muito novo eu comecei a beber. E aí eu andava de skate, tomava cachaça ali na pracinha do Ibis e uma certa vez uma mulher me parou e falou bem assim, Deus tem um plano na sua vida. E me fez o convite para ir no Clube Arce, que estava tendo o evento. E aí eu meio que doidão de cachaça já, falei, vou passar lá. E passei, tinha uma banda tocando, muito bonito por sinal, vários louvores que me chamaram a atenção. E naquele dia ali eu senti algo diferente. E depois disso, através de amigos, eu fui convidado a frequentar a Igreja Batista do Ibis e lá eu tive uma outra experiência, um outro encontro com Deus e decidi me batizar no ano de 2006. Você tinha quantos anos na época? 17, mais ou menos, 17 para 18. Sim, entendi. Você foi um dos primeiros na sua casa? Fui, o primeiro. Sério? O primeiro. E você, Suelen? Eu também venho de uma família católica, roxa, a gente pode se dizer assim. Não fiz nada de estudo na igreja, não tive paciência de permanecer, que eu fiquei anos e nunca comi aquele negócio ali. E aí também eu não conhecia Cristo a fundo, eu dançava no mundão também. Só que eu sempre fui muito apaixonada por louvores, então eu creio que eu sempre tive um desejo de conhecer, só que nunca tive oportunidade. Meu irmão começou a namorar com a minha cunhada muitos anos atrás e ela era da Maranata. E ele também se converteu ali. E aí eu passei a ouvir esses louvores com mais frequência, e algumas vezes na Maranata, até que um dia eu recebi um convite para vir aqui na igreja, que foi também no ano de 2019. E nesse 2009. E 2009 foi tudo na minha vida, onde eu conheci, me converti e me batizei. Foi muito rápido, assim, o desejo, sabe, de estar na presença do Senhor e querer essa transformação, porque foi algo muito forte eu conhecer esse Cristo, embora a gente vai conhecendo assim, né? E aí foi mais ou menos isso. Saí do mundo, assim, na verdade eu estava na igreja e estava no mundo, estava na igreja, estava no mundo. Você estava com quantos anos nessa época? 18 anos. E aí a minha vida já foi mudando, assim, na verdade eu costumo dizer que tudo que Deus faz na minha vida parece que é às pressas, assim, sabe? Eu vivo as coisas muito intenso. E foi no ano de 2009. Que, então eu me converti, eu conheci a Cristo, me converti e me batizei. E como é que vocês se conheceram? Nos conhecemos aqui, num evento de criança, né? Na verdade, lá na igreja de Riviera. Mas conversando normal, batendo papo, aí veio uma criancinha. Uma menininha de uns 5, 7 anos por aí, não sei. Que bom que ele lembra. Não lembra. Aí ela pegou e falou assim, vocês são namorados? Eu falei, não, que não sei o que. Aí ela começou a brincar com isso, que a gente tinha um relacionamento, né? Mas eu acho que foi a primeira vez, assim, que a gente trocou ideia, digamos assim, né? Tivemos ali um bate-papo e aí dali a gente começou a conversar mais, se esbarrar aqui na igreja e ter um bate-papo. E depois que vocês se converteram, teve algum momento em que vocês se afastaram? Vários. Como é que foi isso? Vários momentos que a gente se afastou. Quando a gente se conheceu e resolveu fazer a corte, né? Quem estava com a gente era a Kelly e o Albertinho, que foi crucial para nós. Aprendemos muito com eles mesmo. Mas a gente vivia nesse termina e volta, termina e volta. Eu sempre muito indecisa do que eu queria. Ele acabava que sofria com isso porque ele sabia o que ele queria. Sim. Já eu não sabia o que eu queria, né? Mas aí ele sempre trabalhando isso com a gente, até que houve o momento que eu já estava um pouco fraca na fé, bem desanimada, e aí acabou que eu acabei me afastando realmente da igreja. E aí depois a gente terminou, eu me afastei, tinha terminado, aí depois eu me afastei da presença,
Acabou que você foi junto também, né? Não por mim, mas você também se distanciou. E aí, no mundo, fora da presença, a gente se reencontrou. Foi onde a gente viveu um relacionamento longe da presença de Deus, sem corte, sem nada. Onde a gente se Mas vocês chegaram a morar junto? Não. Só namorados? Só namoramos. E aí a gente já tinha planos de casar, a gente já tinha até noivado, né? Ficamos 2 anos fora da presença. E o que você atribui a esse afastamento? Qual foi o seu gatilho para aqueles que estão nos ouvindo aí poderem se policiar? O gatilho, assim, são fatores internos dentro da própria igreja, de ministérios, quando a gente começa a observar não Cristo, não a essência do culto, por que nós estamos ali. Quando nós viemos para a igreja para cultuar o Senhor, é diferente do que você vir assistir apenas um culto e você começa... mas eu vi fulano em tal lugar, eu vi Beltrano em tal lugar e aqui ele se diz ser tão crente e lá fora é de uma outra maneira. Então, acho que esse não é o objetivo do culto, né? Nós temos que foi desmotivando. Aqui, isso, e você começa a ver esses fatores internos que vai ter em qualquer local. Em qualquer tempo, né? Dentro da igreja, fora da igreja, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, isso é algo natural. Só que por ser cristão, um local da igreja, você começa a querer... nivelar por somar, baixo, né? Exatamente, você começa a querer somar as coisas e não é assim, né? Sim. Deus, ele não é nem soma, nem subtração, nem... Já havia um desejo no coração e aí essas situações acabam favorecendo esse afastamento. Já havia um desânimo natural, por exemplo, provavelmente não, né? Já não lia a Bíblia, já estava se distanciando, já havia um desânimo interno mesmo, e aí essas coisas foram somando. Eu acho que eu posso dizer assim, somando. No meu caso foi exatamente isso, e o dele também. Aí a gente acaba olhando mais para o homem do que para Cristo. E como é que foi esse período afastado da igreja? Como é que era o coração? Como é que estava? O início, pastor, é maravilhoso. Sério? O início é maravilhoso. Você está no mundo, você volta com seus amigos, você volta a sair, a gente voltou a sair. Resgata os amigos antigos. É maravilhoso. Só que o que é falado mesmo, que há um vazio, isso é verdade. É real. É real, muito real. Você tá ali com seus amigos, você até bebe, bebe ali, tá com os amigos, brinca, vai em show, mas você volta para casa e continua a mesma coisa. E aí, como eu falei no início, Deus trabalha na minha vida com muita rapidez, assim, eu percebo isso, como ele trata na minha vida, né? O tratar dele comigo. Então, as coisas foram acontecendo. A gente noivou, parecia que estava tudo muito bem. A gente no mundo, estava tudo muito bem, com os amigos. Aí eu começo a ter alguns problemas de saúde, onde eu comecei a emagrecer demais, e sem ninguém entender nada. Por que eu estou emagrecendo? Faz exame ali, exame aqui. Eu perdi mais de 15, 20 quilos, sem saber o motivo. E a gente acabou noivando. E aí, logo em seguida, eu apareço grávida. Com esse momento debilitado? Isso, que aí, no caso, a gente resumiu, assim, subentendeu o que era a gravidez. Tanto que nas minhas outras, eu emagrecia naturalmente, que perdia muito peso e do nada parecia grávida. Não sei por que associa isso, mas é o meu corpo. Tanto que fiz vários... Mas nessa época vocês não estavam morando junto ainda não, né? Não, a gente só morou junto depois de casados mesmo. Aí foram no civil e... Fomos no civil e minha mãe falou bem assim, eu não quero que vocês casem só no civil, não. Falei, mãe, já tô grávida, a gente ia casar no ano seguinte, já estava tudo certo, né? Noivamos no ano de 2012 e íamos casar no ano de 2013. Não é isso? Não. Foi. Casar em isso. E aí, como eu apareci grávida, minha mãe falou, não vai casar em 2013. Não vai casar em 2014. Vai casar em 2013. Aí eu falei, não, mas vão só no civil. Ela falou assim, não, filha minha, eu quero que tenha bênção também. Teve festa? Fizemos uma festinha muito assim, simples, mas legal. Mas aí tinha um sacerdote lá? Tinha? O tio dela é pastor. O tio dela é pastor ali na igreja. Não é o pastor... não é o pastor principal, sim, mas presidente, ele é pastor, mas ele é pastor ali próximo à rotatória de Soteco, a apostólica, sim, missionária. Sim.
E aí, como a mamãe queria muito, lá. Como minha mãe queria muito que a gente recebesse a bênção, não só no cartório, aí ela foi atrás dele. Aí tivemos uma conversa com o pastor lá, né? Mas teve festinha, teve tudo? Teve. Os pais, né? Fotografias? Tudo. Teve. Álbum? Teve. Não, álbum não. Não, só teve a foto. A gente não revelou o álbum até hoje, na verdade. É hoje. Tem as fotos tudo na Tá casa os negativos guardados Então lá. tá na casa externa. Barriguinha de 4 meses. Aham. Ali, tava super felizes. Até então, assim, Normal. a igreja tá longe ainda. Você tá igreja- longe disso. A igreja tá longe. Eu sentia o desejo de voltar, mas é muito difícil. É Por quê? muito. Eu não sei explicar, pastor, essa dificuldade quando a gente se afasta. Por exemplo, a gente já conhecia, né, as coisas do mundo, tudo que o inimigo de fato tem a nos oferecer. Sim. A gente já conhecia. E aí, quando a gente volta novamente, eu, pelo menos, senti uma diferença de não conseguir voltar com facilidade. Você sentiu isso ou você achou que foi? Embora eu também orei muito pela sua vida, né? Não, porque Porque o desviado era ele? Não, porque quando eu decidi ela voltar... decidiu, eu não tinha decidido ainda. aí eu batalhei por ele. A gente já estava casado. Foi quando eu descobri o Vocês problema. foram morar juntos já, casados? Isso. Casamos, e aí foi quando eu, com 4 meses, nós casamos, eu estava com 4 meses de gestação, aí foi onde tudo desmoronou. No sentido assim, Deus falou assim, já que vocês não querem ir de uma forma pelo amor mais... vai pela dor, né? E aí foi onde a gente fez a ultrassom, eu já estava grávida e descobrimos. Uhum. E aí eu cheguei em casa completamente desesperada. Qual foi o diagnóstico na época? Nós fomos com 4 meses, eu já tinha feito 2 Normal, ultrassons, já tava tinha feito normal. 2, estava normal. Aí fui fazer uma ultrassom, estava no final do ano, nós casamos em outubro, né? E aí tava no final do ano, para Natal, aquela coisa toda, eu falei, vamos fazer ultrassom só para saber o sexo, pra gente virar o ano já sabendo o sexo do bebê. E na hora de descobrir, a médica completamente... Seca e direta. Sim. Ela chegou e falou, você quer descobrir o sexo pra quê? Sendo que sua filha tá cheia de problemas. Eu falei, oi? Uhum. Aí ela falou, a sua gestação ela é de risco e a sua bebê, não sei porque ela está viva ainda. Então aquilo dali foi muito assim, Meu Deus. minha mãe sentada, o William sentado, eu comecei a chorar, minha mãe chorando, ele também, foi algo assim muito desesperador. E ela só continuou falando. Sim. Que seria uma gestação que não ia até o fim, seria morte dentro do meu útero, né? E que a bebê era seca, não tinha líquido nenhum, não sabia por que ela mexia, perguntava se ela mexia, falava que sim. Aí ela, quem é a sua médica? Enfim. E acabou nem falando de sexo, porque não tinha como ver o sexo. Entendi. Sem líquido, o bebê fica Entendi, sequinho, é as verdade. imagens ficam Aham, bem é verdade. ruins. Então, eu saí dali, de imediato eu falei, Deus me leva. Uhum. A dor foi muito forte. E olha que eu não tinha nem experimentado a dor ainda. Sim, Mas naquele momento a dor já era muito forte, porque ela falou que minha filha já ia morrer. sim. Ia morrer em mim, né? Uterino, é dentro do meu Uhum. útero. E aí eu cheguei em casa, quando eu conto isso, é porque ficou gravado. Era um sofá que minha mãe tinha me dado, que era dela, laranja. Era o nosso primeiro sofá dentro da nossa casa. Eu sentada ali chorando, eu falei, Deus, se é assim que o Senhor me quer, assim o Senhor vai me ter. Eu não consigo passar por isso sozinha. Uhum. E ele tava lá embaixo, jogando dominó. Dominó e tomando cerveja. Tomando cerveja. Você tá entendendo? Aí eu falei, eu preciso que meu marido volte comigo. Uhum. E foi assim, eu passei a orar todos os dias, entregando a minha vida ao Senhor. E graças a Deus ele também não teve resistência. Uhum. Foi rápido também. E aí nós voltamos. Eu me lembro vocês entrando pelo portão, você já estava com a barriga relativamente grande, eu não sei quantos meses você já estava. Eu acho que passou um tempinho pra gente voltar aqui. Que aí a 6 gente, meses, você abraçou, chorou com Deise, comigo ali na entrada. Tem uma foto nossa que nós fomos na frente. O Senhor fez algum tipo de apelo. Nesse dia, Nós né? fomos, Foi tem no uma apelo foto, que está você com os braços estendidos. estendido. Certo. para nossas É, vidas. falando que o nosso lugar era aqui. Sim. Debaixo de Bom, aí debaixo das vocês asas da igreja. retornam para o corpo e vão pela fé lutar por essa gravidez. Exatamente. Lutar por essa gravidez. Mas as outras ultrassons foram melhorando? Não. Só foi Só foi, confirmando. na verdade, confirmando aquilo que a médica já tinha falado. E assim, só complementando o que o Suelen falou, se a fala da médica era, se ela sobreviver, que a probabilidade é mínima, vai ser uma criança que vai vegetar. Uhum. Porque os órgãos não estão em funcionamento. Era os Ok. rins, né? Então ela iria vegetar. Uhum. E aí a gente. E aí, vamos Tira até ou o não final. tira? Aham. Isso, Vamos teve até o final ou não. Aí
em comum acordo, falamos, não, vamos até o final, porque Deus tem o poder para mudar e reverter este quadro. Correto. Era a nossa oração e a gente acreditava naquilo, sabe, pastor? De uma forma muito incisiva, assim. A gente tinha... A fé de vocês saiu de 0 para 100, para assim. 100 segundos, né? Segundos. Em segundos. Tivemos que aprender. Minha primeira gestação lá mesmo, ela tinha os problemas nos rins, né? Que não funcionava. Isso já era muito grave. Porque se fosse todo mundo pode Mas viver. ela nasceu linda, cabeluda, branquela, bochechuda. Enorme. Eu me lembro de entrar ali, você ainda estava com o avental sujo de sangue. Eu acho que era naquela clínica do Alto da UFES, né? Que é no Hospital das das Clínicas, Clínicas. me lembro. E cheguei aí lá na incubadora, ela ainda estava lá na incubadora, né? Os únicos que o parto viram... foi cesárea. Os únicos que viram foi o Senhor, o meu esposo, William, né? E mamãe viu? Não. Mas ninguém. Foi só vocês lá. Era branquinha, cabeluda, bochechuda, gordinha. Parecia pela incubadora uma criança absolutamente normal. Fiquei 12 horas de trabalho de parto. Cheguei lá um dia anterior, umas 7, 8 horas da noite. Não podia ficar em trabalho de parto. A médica que estava me acompanhando... Eu tive 3 médicos, né? Do particular até o Hospital das Clínicas. E uma outra enfermeira que era chefe de UTIM. Foi ela que me pediu para ir para lá, alegando que ali a minha filha teria uma assistência maior. Correto. Sem dúvida, uma referência. Isso. E aí a médica simplesmente falou assim, só ora a esse Deus que você acredita para você não ter a noite, que a gente está em greve. E à noite nada funciona. É verdade. E aí eu tive à noite. Sim. Comecei as contrações à noite. Não me lembro o dia exato, assim, de sexta, sábado, não sei que dia da semana era, não lembro. Mas era uma noite chuvosa. Que isso me marcou. Sim. Nós fomos para lá, nenhum médico. E tinha uma expectativa no seu coração de que essa criança nasceria normal? Existia uma expectativa muito plena, grande no meu coração, que ela poderia sobreviver de alguma forma. E ela nasceu viva, né? Exatamente, ficou 10 horas. Qual era o nome dela? Esté. Esté, eu me lembro que foi na mesma época que o tio Marcos e a Vanésia perderam a Estézinha deles, a Radassa lá, né? Foi na mesma época, né? E aí eu lembro que para mim foi um golpe. Mesmo nome, enfim. Eu lembro também que o Senhor parou a gente no pátio e falou assim, você tá vendo que através da sua dor você pode ajudar outras pessoas? Aí você foi e apresentou eles a nós. Foi, porque eles foram depois. E o Marco chegou a dançar com a menininha dele, né? Brincando assim e tal. A gente não entende. Bom, aí... Vamos fazer o velório, fazer o sepultamento. O William assume esse encargo, meu. É doloroso, mas o conjunto da situação. Eu preocupado com o Suelen. Eu estava extremamente amarga. Sim. Preocupado com os meus familiares, né? Os familiares dela. E tendo que trabalhar para poder manter a casa. Então a cabeça fica desse tamanho, né? A gente tinha 4 meses de casado. E aí eu falo, preciso manter firme. E automaticamente meu pai começando a ficar debilitado em casa também. E era o sonho do meu pai que tivesse um filho meu, porque dos outros irmãos já tinha neto. Então ainda não tinha comigo, né? Um filho meu. E aí eu falei bem assim, caramba, vamos lá, tem que ir, não tem jeito. Aí eu lembro que fez o reconhecimento do corpo, aí você vai pro cemitério, o caixãozinho branquinho. E aí eu decidi não participar do ato do sepultamento em si, porque eu não queria ter essa memória negativa, né? De um caixão, num buraco e jogando terra por cima. Eu falei, eu prefiro ter a memória mais positiva do momento que eu tive ali oportunidade de orar pela minha filha. Sim. Então eu decidi a não participar deste momento. E aparentemente na fisionomia as pessoas não entendiam, porque eu estava bem e brincando com minha sobrinha. Sim. E isso era para disfarçar a minha dor. Sim. Então era a forma que eu encontrei para poder não desmoronar, porque eu tinha que ser a fortaleza naquele momento. E funcionou muito bem. E aí eu brincava com minha sobrinha, eu falava, não, fica aqui, ela com uns 3 aninhos mais ou menos. E aí a gente ficou brincando e passou esse momento. Aí vocês voltam para a igreja mais uma vez? E aí eu vim para a igreja, saí de lá, vim aqui para o culto. Falei, eu preciso ir para a igreja. Foi no domingo, né? Sem saber o que ia fazer aqui dentro. Eu acho que eu nem meio lembrava. zumbi, né? Cara? E aí eu me recordo que eu parei ele na porta, encostei. Não queria ser visto por ninguém, mas Deise ele parecendo segurança, né? Ela parece assim, do nada. Encostada na porta, veio,
me abraçou, e da mesma forma que ela me abraçou, ela foi na sua direção, assim, ó, pum, falando do seu ouvido, aí acabou o culto, me chamaram lá na frente. Aí eu me recordo que o senhor tentou orar e não conseguiu, pelo momento de dor. Sim. E aí chamou a Deise para orar. Sim. Aí, que missão que o senhor jogou Sempre pra Deise. Você coloca ela na podre, cara. Aí a Deise orou, e aí eu falei assim, depois quem quiser dar um abraço no William. Era tanta gente me abraçando que eu tava perdido. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? E eu lembro que depois a Deise falou comigo, eu vejo você segurando um menino nos braços. Você vai apresentar o menino. Mas até então é como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Você estava naquele estágio de letargia. Pelo momento de dor e de preocupação ainda como sacerdote do... Correto. Bom, aí você faz o seu resguardo, os peitos cheios de leite, tem que secar. Frustrante, foi... O quartinho preparado. O quarto, a gente... De todas. Eu já cheguei, minha mãe já tinha tirado tudo, né? Minha mãe e meu pai já tinham tirado tudo. Entendi. E eu cheguei realmente com o peito vazando leite. Isso é muito frustrante, é uma dor que... O coração da gente fica assim, eu não sabia o que pensar. Entendi. Meus braços vazios, meu peito cheio de leite, minha casa vazia, não tinha cheiro de neném, não tinha choro de neném, não tinha nada, eu não sabia o que fazer. Tomando remédio para secar, enfim. Eu achei que eu não ia suportar. Aí eu lembro que, não sei se passou um mês, deve ter passado um mês, 45 dias, eu vim para a igreja. Tava já magrinha, mas estava acabada ainda. Acabada. Eu lembro que eu chorei muito no louvor e Deise foi e me pegou. Vamos lá para a sala do pastor. E me trouxe. E o Senhor me sentou a lenha no sentido assim, enxuga esse olho. Limpa, 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 sei que você tá igual um panda. Para me dar aqueles... Sim. Sabe? Que eu tava realmente prostrada. Entregue, falou, né? Isso. Aí você falou assim, nada disso. Eu quero que você vá no salão, que você faça seu cabelo. No próximo domingo eu quero ver você aqui bonita. Vão parar, bola pra frente. Eu sei que dói. Aí a Deise tá olhando pra minha cara, tipo assim, calma, que vai dar certo. No momento, realmente, eu percebo que era necessário eu ouvir aquilo, né? Tanto que eu fui pro salão, eu fiz meu cabelo, eu dei a volta por cima. Só que eu não aceitei ajuda. Na época, a tia Lu trabalhava, era daqui, né? E atendia também as pessoas. Sim. Aí a Deise até me sugeriu, eu falei, não quero, eu tô bem, eu tô ótima e eu vou conseguir. E aí foi dessa forma, não vivi o meu luto. Só que eu não sabia que eu não estava vivendo meu luto, eu só achava que eu estava bem. Sim. Eu estava forte, estava bem. Eu não sabia que eu não estava vivendo o meu luto, que eu precisava viver. Que eu só fui viver na minha outra. Bom, aí você... Volta para o Ministério de Dança. Volto para o Ministério de Dança. A vida toca. A vida. A esperança continua de novo. Vocês resolvem mais uma vez. A gente procurou médicos, lembro, né? Os exames, até do umbigo, não sei o quê, da placenta. Fizemos exame da placenta da Esther. Tá. Só foi o único exame. Tá. Que ficou com um profissional que ele é muito, muito conhecido lá do Hospital das Clínicas, que só estuda placenta. E aí, passado acho que 1 ano e meio, 2 anos, a médica geneticista falou... É normal que aconteceu, não tem problema, costuma acontecer isso mesmo com algumas mulheres, a primeira gestação perder, vocês são perfeitos. E aí a gente engravidou da segunda vez, que foi da Valentina. Certo. A gente já conseguiu saber o sexo assim no início. E estava normal os primeiros exames? Os primeiros exames normal e igual da primeira, só que com 4 meses, exatamente nas mesmas ultrassom que da primeira, a gente descobriu as mesmas coisas. O rim grande, a falta de água. Isso, e a falta do líquido. A minha primeira era a parte da frente do cerebelo, que não tinha formado, ele era aberto. Era atrás. Não, a primeira era a frente. A segunda era atrás. Isso, que era o crânio aberto. Sim. E aí, junto com isso, acaba que os outros órgãos também ficam prejudicados. Mas aí, novamente, vamos usar a fé e vamos tocar. Novamente. Não vamos tirar. Não vamos tirar. Porque você tinha direito a tirar. Tinha direito, sugeriram e também sugeriram, acho que foi só na primeira, né? De fazer um exame que fura a barriga. Sei. Qual tipo de malformação. Sim. Aí eu tinha uma experiência com uma conhecida aqui da igreja que fez isso. E ela perdeu. Eu lembro disso. E quando o bebê nasceu, o bebê era perfeito. Não aconselharam fazer. Aí eu falei, não quero mexer, até porque vai mudar o quê? Sim. Eu Só pensava vai me dar informação, mas não vai mudar em nada. E vai me fazer sofrer também. E a gente tocou o barco. E foi a gravidez normal, você bem? Eu bem, meus exames eram perfeitos, tanto da primeira quanto da segunda, meus exames perfeitos. Eu
sem dor, sem nada, normal, vivendo uma gestação normal, né? Sentindo os enjoos, tudo que uma gestação pode oferecer para uma mulher. E aí a criança dá sinal de que quer começar a nascer no momento certo. Com 37 semanas e dias. 37 é 9 meses, mas não completo, tudo né? Tudo certo, né? Tudo normal. Aí a médica te recebe no Santa Mônica? Foi no Santa Mônica, era com o doutor Eduardo Soares, ele não estava. E aí eu lembro que eu fui fazer ultrassom, e aí eu com muita contração, e foi o dia errado, foi a hora errada, tive que botar mais tarde, eu não sabia o que fazer. E aí minha mãe me leva para lá e falou assim, vai pro Hospital Santa Mônica, eu já deixei tudo preparado para vocês. Era o mesmo diagnóstico, eu via do início ao fim, igualzinho da primeira. Ela vai morrer, não tem compatibilidade com a vida, nem um milagre, não tem como fazer uma cirurgia, um transplante de rins, é um bebê, não tem como. O médico falava assim, se fosse só a parte do crânio, a gente fecha aqui, a gente está acostumado com isso, pronto, mas não é. E ela nasce, normal, viva. Viva, ficou 50 minutos. A Valentina ficou. Essa você não entrou. Quem entrou foi mamãe, né? A primeira ele entrou, a segunda foi mamãe que ele não queria ver. E eu não vi. Na verdade, você entrou, eu acho. Só que eu tinha medo. Eu tinha medo de ver. Eu pensava, como será a cabeça da minha filha? E eu ficava assim, eu não quero ver. Mas eles me mostraram. Mas eu não tenho lembrança nenhuma delas. Correto. E aí, mais uma vez, Valentina, processo de mesma coisa. Óbito, caixão, cemitério. E aí aquela mesma preocupação de vai para casa, como é que vai ficar a Suelen, como é que vai ficar meus familiares. E aí bercinho desmontado de novo, peito latejando e vazando leite de novo. Pela segunda vez, do mesmo jeito. Na primeira vez eu que desmoronei e ele foi, mesmo sofrendo, ele foi meu suporte. Na segunda eu estava um pouco mais... eu não sei dizer se é forte, não é essa palavra, mas ele que tinha, tipo assim, como eu vou sair daqui? Como eu vou encarar os meus amigos do trabalho? Como eu vou encarar os meus amigos da igreja? Se eles me perguntarem, cadê o seu Deus? Sem resposta. E aí eu falei com ele assim, esse Deus, o nosso Deus não mudou. E aí eu lembro que no Hospital Santa Mônica, você lembra? A gente deu as mãos, oramos e começamos a cantar um louvor ali. Porque ele falava assim, eu não sei como te dar essa notícia. Eu falei, eu já sei que ela morreu. E o louvor é essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo em mim vai bem. A gente já estava com esse louvor no nosso coração há semanas. A gente não estava entendendo por quê. E a gente começou a adorar a Deus. E a gente até hoje não entende, assim, como que a gente conseguiu. Da onde veio essa força, né? E é interessante, pastor, que as pessoas falam bem assim, mas vocês são muito fortes. Se fosse eu, não aguentaria. E aí dá vontade de responder, mas eu também não aguentaria. Quem disse que eu aguentei? Quem disse? Ninguém sem consciência fala, não, vou casar, vou perder alguns filhos e tá tudo bem. Tá igual aquela música, o importa é que eu sobrevivi, porque é o que resta, sobreviveu. Exatamente. E aí, mais uma vez, desmonta bercinho em casa, aquele vazio, sem choro. Mais uma vez, leite de novo. Saindo do hospital com os braços vazios, chegando em casa com os seios completamente empedrados, cheio de dor, queimando em febre, segunda cesárea. Segunda cesárea, cheia de dor, não conseguia me mover. Eu acho que eu me entreguei tanto que ele que fazia tudo por mim, me dava banho e me trocava, minha mãe também. Quase que virou um bebê da casa. Eu me entreguei. Me entreguei e falava para Deus que eu não queria mais viver, não estava dando. Por isso que eu falo, as pessoas veem a gente assim por fora e não sabem o que de fato está acontecendo. As madrugadas que ele me viu depressiva, chorando, com crise de pânico. Sentada naquele sofazinho ali na frente. Me dando gritando. Tapa no peito porque eu não conseguia respirar. Então, ninguém sabe, só Deus mesmo. Nem a minha mãe, por vezes, sabe de fato o que eu vivi, sabe, nas madrugadas. Tanto que até hoje eu não sou muito chegada assim quando chove demais ou quando vai anoitecendo. Tem as marcas. Vai me dando uma fobia, uma Isso, eu não sou muito chegada. Porque, querendo ou não, tudo acontecer de madrugada, né? Costuma que de noite dar uma piorada em tudo, em todos os sintomas. Mas aí ele que foi a minha força, assim, no caso Deus fortaleceu ele ao ponto de só dele encostar em mim e orar, parecia que as coisas, sabe? Eu sempre falei com ele, você é o abraço que eu preciso de Deus. A mão dele comigo, eu sentia que era Deus ali comigo. Então eu sentia ele representando Deus na minha vida. Foi muito importante para nós, porque a gente já casou com tudo isso, né? A gente não teve lua de mel, não teve nada, já foi um baque. Então a gente foi construindo o nosso casamento assim, na base da dor, na base do companheirismo. Por vezes
eu pilhei a cabeça dele demais, porque eu tava sentindo dor física, dor na alma. O meu espiritual já estava totalmente confuso. Ele tendo que trabalhar, que ele está falando que ele tem que trabalhar, ele teve que voltar a trabalhar. Eu em casa, sozinha, eu fiquei doidona. Qualquer coisa que acontecia, eu falava, você tá com alguém? Então eu pilhei ele demais, pastor. Então misturou a parte do nosso casamento, claro. Os ciúmes, a solitude. Na verdade, a sua incapacidade de dar um filho gerou em você essa insegurança na relação. Demais. Ao ponto de eu não sei se foi na segunda ou se foi ainda na próxima que eu falei com ele. Eu não posso te dar um filho. Então separa, exatamente. Vai, sim, eu não vou conseguir ser uma boa esposa para você. E aí ele mantendo e Deus também nos fortalecendo, mas não foi fácil. Porque não foi só perder, mexeu com muita coisa, né? Espiritual, sim. Nosso casamento. Sim. Engraçado, pastor, acho que vale ressaltar que nestes períodos você começa a questionar Deus. Sem dúvida. Mesmo com fé, você começa a questionar. Falo, por que que uma noia, doidona de pedra, tem um filho saudável e com a gente não? Mas que Deus é esse? Será que eu sirvo o Deus certo? Será que eu sirvo... Qual é o Deus certo? E aí você começa a questionar, porque eu vejo fulano de outra religião dando tudo certo. E eu que estou servindo ao Deus que eu acho que é certo, está dando errado. Então, essa conta não bate. E você faz este questionamento e é um momento de experiência também minha com Deus, porque... você começa a ver o agir dele nos pequenos detalhes. Entendi. Nos preocupamos muito com o macro, né? Com tudo. A gente quer ver milagre assim, gigantesco acontecendo. Você quer ver um paralítico literalmente andar, mas você não vê nos detalhes. Deus não deixando faltar nada, Deus cuidando da sua casa, Deus restaurando os sonhos devagarzinho, Deus cuidando da sua esposa enquanto você está trabalhando. Então, muitas coisas pequenas, eu comecei a enxergar Deus e o sol nasce para todo mundo. A chuva nasceu para todo mundo. Então, não é porque acontece positivamente na vida dos outros que vai acontecer positivamente na minha. Ou vice-versa. E esses questionamentos com Deus são supernaturais. Eu acho que muita gente de casa tem esses questionamentos em outras áreas também, né? E eu tive esse questionamento, mas ainda assim, com 99,9% de incerteza da existência de Deus, eu não deixava de vir. Entendi. E eu não deixava de... Eu falava, vou orar. Mas será que eu vou orar por Deus certo? Mas eu ainda assim orava, sem saber o motivo, mas ainda assim orava e não deixava de estar no meio da igreja, da comunhão, de por vezes vir para o culto e falar, não, o pastor está falando muita besteira, cara, eu não acredito. Vim várias vezes, eu não acredito. Mas no final, aquele sopro fala, tenha fé, meu filho, que vai dar certo. O salmista diz, né, meus pés quase tropeçaram e resvalaram quando eu olhei a riqueza do ímpio enquanto ele estava sofrendo, né? Olhar o ímpio prosperar quando você, cristão, devoto ali, em santidade, não alcançar o mérito, o desejo, é uma prova de fé extraordinária. Mas também foi onde o Senhor nos ensinou o verdadeiro evangelho, porque o evangelho não é de glamour, né? É de dor, é de cruz. E por vezes foi o que ele falou, a gente esperava o milagre, a nossa filha nascer e não ter nada, sendo que ele foi fazendo o milagre aos poucos. E no final das contas a gente entendeu que nós éramos o milagre. E não que elas também não tinham sido, até porque foi. Era para ser morte dentro do meu útero. Elas foram até 9 meses. E uma ficou 10 horas, outra 50 minutos, enfim. Elas ultrapassaram as expectativas da medicina. Tanto que não tem explicação, nem para elas e nem de tudo que aconteceu. Mas a gente foi entendendo que o milagre Deus estava fazendo em nós, né? Tanto que eu era extremamente religiosa. Tem 1 ano e meio, 2 anos que eu entendi que eu era. Que a máscara caiu, eu falei, meu Deus, isso me marcou, me machucou de uma tal forma, porque eu achava que eu era a culpada das minhas filhas virem desse jeito. Eu achava que o erro era meu, eu era que estava errado, eu que estava pecando. Então eu passei a viver esses 7 anos
vamos botar 6. Se eu, sem querer, saísse uma palavra assim na minha boca, tipo um xingamento, eu, ai meu Deus do céu, eu não posso. Ai, que senão ele não vai me dar um filho. Você quase desenvolveu um toque religioso. Era insuportável isso. Tanto que quando ele cantava uma música, eu, para de cantar, William. Você não é crente, não? Sim. Eu ficava o tempo todo assim. Era como se você tivesse que proteger o entorno para que isso te desse o mérito de alcançar o que você queria. Exatamente. Não é por isso, né? É por graça, né? Não é por merecimento, eu nunca vou merecer. E aí, até eu aprender, eu sofri, mas sem saber que eu estava sendo essa Sueli religiosa. Foi o quê? 1 ano e meio, 2 anos atrás, foi antes de gerar Pedro. Mas vamos voltar na Valentina. Que eu aprendi que eu estava, que Valentina, eu entendi. então, foi sepultada. Aí vocês voltam, você passa tudo, todo aquele sofrimento. Volta ao seio da igreja, começa a dançar de novo, e tem evento profético, e tem a Viva, e tem não sei o quê, e vocês estão ali. Tá mais intensificado, porque eu não vivi só um luto, eu passei a viver 2, né? Naquele da Valentina. Da Valentina. Foi onde eu entendi que... Isso nós estamos em que ano? 2016. 2016. E aí voltam de novo, começam a trabalhar na igreja como, né, tentando vencer todo esse luto aí, vez por outra choravam nas madrugadas. Sim. É porque a vida não para, né, pastor? Sim. A vida, ela tem que continuar. Sim. Então é o que eu falava com Suelen. Suelen, a vida vai Mas continuar. vocês não desistiram de ter filho em algum momento? Suelen começava a conversar comigo sobre adoção. Ok. E eu mudo. Ok. Eu não respondia. Sim, porque nem pra sim, nem que não. Eu não respondia, eu mudava de assunto. Não, Suelen, lá no trabalho tá complicado, não sei o quê, hoje tem jogo do Flamengo, alguma coisa pra tentar tirar Na verdade, isso da qualquer cabeça assunto dele. que eu falava a respeito de filho, ele não falava. Entendi. Eu achava que eu estava vivendo aquilo sozinha. Entendi. Porque eu tinha medo de criar expectativa. Entendi. E essa expectativa frustrar. Sim. E depois eu me frustrar também por ter gerado uma expectativa nela. Sim. Então eu não queria carregar esse peso. Ficou um assunto meio proibido durante um tempo? Ficou. E, bom, da parte dele, eu queria falar sempre. Sim. Pra mim... Mas você queria falar meio que desistindo de ser mãe. Eu pensei em desistir depois da 3ª. Na 2ª eu ainda queria. Tá, então você engravidou de novo. Porque eu fui pra geneticista de novo, aí fizemos exames da Valentina certinho, pegamos a parte do cordão umbilical, fizemos tudo. Aí fizemos todos os estudos. Você tinha compatibilidade sanguínea, eu me lembro dessa história. Eu lembro disso. Tanto que o cromossomos da Valentina era de um bebê que, se a gente fosse fazer inseminação, seria ela que supostamente poderia pegar. Entendi. Porque os cromossomos estavam perfeitos. Entendi. Que é mais um. Mas passou-se quanto tempo? Aí passaram-se mais... 2 anos, mesma coisa. Eu engravidei Era assim, cada 2 anos, praticamente. Você engravidou de novo. 1 ano e E meio, quando 2 você anos. engravidou, que sentimento você teve? Pavor, medo? Pavor, claro, pavor, medo, tudo. Bom não era. Na verdade, eu ficava oscilando entre os sentimentos de felicidade e de medo, Pavor. né? Porque eu pensava, bom, tô grávida, e agora? Aí passava 1 mês, 2 meses, aí com 4 meses, onde nas outras eu descobria, eu pensava, e agora? Vou fazer ultrassom? Nossa, Será que vai Deus. aparecer alguma coisa? Esse dia foi muito difícil. E aí, só que na 3ª, chegou no 4º mês, tudo certo. Não, mas tá certo mesmo, doutor? E os rins? Não, o rins tá tudo normal. Não, mas e o pulmão? Tá tudo bem. Por que você tá me perguntando? Aí eu, como Contou era a história. diferente, acabei contando, aí ele realmente passou a fazer as ultrações com mais precisão, com mais frequências, mas tava tudo perfeito. Cabeça, tudo no cérebro, tudo perfeito. A gente, opa, Deus. Qual era o nome dessa menina? Beatriz. O processo foi doloroso. E o processo, ele tem início, meio e fim. Eu já queria ir pro fim. Então, ela queria passar do primeiro mês, de janeiro para dezembro. Não tinha de janeiro como. para dezembro, porque ela achava que aquela dor iria cessar. Eu queria mudar, tanto que eu mudei de cabelo todas as vezes. Eu queria mudar de cidade, de país. Eu achava que isso ia mudar. Entendo. Mas não. Tia Lu também ali, às vezes eu conversava com o Rodrigo, filho dela, eu falei, Rodrigo, me ajuda. Sueli não tá bem, fala com a tia Lu para arrumar um tempo na agenda dela aí, tia. Na minha 2ª, eu falei com a tia Lu, eu não sei se existe essa dor, mas a dor é corpo, alma e espírito. Era uma dor, assim, dilacerante. Eu não sei explicar, eu achei que eu ia morrer. Você uivava, gritava ou só Tudo. quieta? Fazia? Em casa. Gritava, uivava? Tudo.
Batia, tudo. Sim. Eu lembro que eu batia a cabeça, assim, ó. Batia a cabeça, que era uma dor insuportável. Eu batia na cabeça, ficava dando crises de choro, de falta de ar. Você também colocou Deus à prova? Coloquei. Na minha primeira, eu coloquei. Principalmente, porque eu tava amarga. Certo. Eu falava, a minha tia do meu lado, ela falava assim, Deus só quer que você agradeça. Eu falei, eu agradecer o quê? Entendi. Não tenho o que agradecer. Sim. Mas aí ele foi trabalhando. Na Valentina você conseguiu fazer um louvor na Sim, perda. eu já estava mais... Bom, mas agora nós estamos na Beatriz. Beatriz. Você está aí com 4, 5 meses, tudo tranquilo. Tudo perfeito. 5 meses perfeito. Mais uma vez o corpo já se transformando, os seios crescendo, nariz de pipoca. Exatamente. E a expectativa na igreja, todo mundo em volta. Família, mãe, pai. E mais uma vez, vamos fazer o bercinho, vamos. Quarto, eu fiz chá de bebê. Fiz chá de bebê. Foi lindo, maravilhoso, foi perfeito, dos sonhos. Meu pai empolgado. Todo mundo. Agora vai, hein? Comprou tudo, né? Ele comprou o guarda-roupa, agora vai. Parece que agora vai. E aí, 8º mês, normal. Normal. Você já está entrando no 9º. Numa sexta-feira, fui na consulta, ouvi o coraçãozinho, tudo perfeito. Ele, agora é só aguardar, ela dá sinal. Você já estava com quantos? 37 semanas, 9 meses. Uhum. 37 semanas e 2 dias. Uhum. E aí fui para casa na sexta-feira, fui para casa. Tinha tido alguns alarmes falsos, né? Já passou mal, foi lá e não era consulta normal. Tá. Era consulta normal. E ele falou que ia demorar ainda um pouquinho. Sim. Eu meio que suspeitava, porque as outras vinham com 37 dias. Sim. Pensei, eu acho que as minhas filhas ou as minhas gestações só vão até 37 e alguns dias. Sim. Não chega a 38. E dito e feito. No dia seguinte, no sábado, eu comecei a ter as contrações. Essa daí eu lembro. Opa, que delícia, pastor. Falei, agora eu vou fazer tudo que eu quero. Eu vou fazer meu cabelo, vou me maquiar. Eu quero ir linda pra ganhar minha filha. Como eu sempre sonhei, como eu sempre vi as mulheres fazendo. Porque eu queria viver nos detalhes tudo que todo mundo viveu, eu não pude viver. E eu tendo contração desde manhã, mas estava sem dor. Eu falei, mandei mensagem pra ele, vai pro hospital. Eu não ia pagar ele. Ele vai para o hospital e todo mundo ali comigo. Eu falei, super feliz, a mala pronta, tudo pronto. Aí quando eu chego lá, esperei um pouquinho, porque tinha gente lá, né? Eu lembro, ela não mexia, realmente. Mas eu pensei assim, quantas horas? Ou dias? Não. No dia anterior tava normal. Exatamente. Só que aí de manhã que eu começou as contrações, eu já não sentia ela mexer tanto. Mas pra mim era normal. Eu pensei, tá muito dura. Entendi. Então ela não deve mexer. Tá grande aqui dentro, então tá muito apertado. Eu nem pensei, eu nem maldei, nem não nada. Quis pensar. Não sei, pastor, eu nem maldei mesmo. Eu tava tão feliz, eu achava que de fato eu ia viver aquilo. E aí eu lembro que eu fui pra lá, pra maternidade, todo mundo, eu, ele, minha mãe, meu pai. E eu lembro que ela deu uma mexida. Ela tava parada por horas desde manhã. E eu falei assim, minha filha, minha mãe vai te conhecer. Ela fez assim, bruf, mexeu dentro de mim. Eu tenho certeza disso, eu não tô doida. Sim. Aí quando eu entrei pra dentro da sala, aí o médico... Não achou o coração. Não achou o coração. Aí ele, nada, ela tá preguiçosa. Você? A neném, ele falou. A neném tá preguiçosa, ela tá de costas, aí fica difícil, por exemplo... As costas dela tá pra trás ou tá pra frente, não sei. Tá que acha. Tá tentando achar. E eu já olhando pra cara do William. Falei, uma coisa tá errada, uma coisa tá errada. E o médico tentando... Ele já sabia. Sim. A cara dele eu já tava percebendo. Aí o William, calma, Sueli. Não, às vezes parece, realmente. Às vezes ficava parada aqui pra poder... Um chiado, né? Mas ele falou que era do cordão umbilical. O cordão umbilical também dá pulsação, né? Aí eu falei assim, mas doutor, ela mexeu ali fora. Ele falou assim, provavelmente ela... Foi a última mexida dela. Não, foi um, tipo... um espasmo. Exatamente. E aí ele falou assim, calma, o meu aparelho aqui não tá muito bom. Vou pedir uma ultrassom. E eu já tava assim... E o médico da ultrassom tinha ido embora. Esperamos mais uns 45 minutos, 1 hora para ele retornar. A minha mãe já tava lá fora, tipo assim, por que tá demorando? A cara do meu pai, só de lembrar. A cara do meu pai olhando para mim... E eu já, tipo, desesperada. Eu falei, eu não acredito que eu vou viver isso de novo. Eu não tô acreditando. E aí, nós entramos pra sala pra fazer ultrassom. Mais um médico direto. Não tem batimentos cardíacos, tá morta. Foi muito direto. E aí, eu lembro que naquele dia, foi de dia, né? Já era final da tarde. Final da tarde. Final da tarde. E eu falei assim, eu gritava, falei, Deus...
como que eu oro para pedir milagre? Eu não sabia. Eu falava, Deus, que tipo de oração tem que fazer? Me ensina, porque eu quero que minha filha volte. Qual é a mandinga? Eu fiquei... Porque eu tô pedindo ao Senhor e nada tá acontecendo. Eu lembro que comecei a cantar um louvor, comecei a cantar, ressuscita, ressuscita. Jesus, e eu cantando, eu ia chorando. Aí já passou a notícia para minha mãe e meu pai, todo mundo chorando. Sim. E aí, a partir dali, eu fiquei muda. Tanto que quando o Senhor chegou lá, eu tava muda. Eu não falei mais nada. Eu fiquei muda. A gente, nada. A Sueli tá tendo contação. Eu falei, beleza, vamos lá. E eu e Deise sai felizinho. Na hora que eu mandei pra Deise, não acredito. Caraca, eu fiquei assim, o que aconteceu? Cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi foi seu irmão. Eles chegaram logo em seguida. Tava com aquela cara. E aí ele falou, olha, não tá... Aí eu falei, como é que... Aí não podia subir, aí a gente deu um migué na mulher para poder entrar no elevador, uma senhora deixou a gente subir. E aí, mais uma vez, a mesma resposta que você não tem, nós também não temos. Doideira. E aí, Deus? Não temos. Não temos. E a gente quer buscar. Fala? Não, eu vou falar. Você não precisa falar. Mas eu tenho que falar. Eu não tenho direito de ficar em silêncio. E o que você fala? Isso acontece. O próximo, o quarto, o quinto. Vamos fazer uma fila indiana de mortos. E a sua oração não funcionou? E a minha? Ai, pastor, olha. E que fé é essa, né? E que fé é a minha? Que fé é essa? Por que você não falou para ela adotar? Você sabe que não vai nascer. Por que essa expectativa? A partir dessa daí eu falei, chega, eu não aguento mais. Eu falei, Deus, o meu corpo não aguenta, a minha alma não aguenta. A minha vontade era desistir de tudo. Sim. Era tudo, passou tudo. Do meu casamento, da minha mãe, da igreja, do mundo. Sobrou nada. Exatamente, não tinha sobrado nada. Eu queria sumir. Na verdade, eu queria morrer. Pra acabar toda a minha dor. Uhum. E aí eu falei, mas assim, o que eu vou fazer agora? Eu não sei dizer que nível de dor eu senti na primeira e na segunda, mas a terceira, como foi gerada uma expectativa muito grande, eu costumo dizer que a dor, ela foi muito mais intensificada. Juntou as outras duas e... Porque estava tudo muito bem. O que aconteceu? Aí foi onde a gente descobriu que eu tive um descolamento de placenta. 80% da minha placenta descolou. E não tive sangramento, eu não tive dor, eu não tive nada. E não vazou a água? Nada. Nada. Mais um mistério na minha vida. Somente o Senhor, ali naquele momento, sabia o que estava fazendo, mas ninguém. E os médicos... Quando tiraram, viram aquilo, a gente falava assim, gente, tem muito sangue aqui, né? Eu lembro que eu falei bem assim, vocês podem me dopar, porque eu não quero estar aqui. Não quero ver. A gente não costuma dopar cesárea, porque precisa de vocês estarem, mas na sua... Eu vou dopar. Eu vou dopar. A William não quis entrar, minha mãe entrou. Ela disse que... Ela falou assim, Su, você... Eu falei assim, eu não lembro. O que aconteceu? Ela foi lindo. Você conversou com ela, você conversou com Deus. Você falou por que o Senhor não deixou eu ficar com ela. Eu ia cuidar tão bem dela. Foi isso que minha mãe me falou, porque eu não lembro. E aí minha mãe, eles levaram, estava morta, né? Então eu não tenho memória de nenhuma. Da Esté, a primeira mais ou menos, porque eu vi ela roxa e gelada. Da Valentina nenhuma. E da Beatriz também não tenho nenhuma lembrança. Nada, não consigo lembrar de nada. Até porque da última, então, a Beatriz eu estava dopada, né? Sim. E aí a dor foi... Eu fiquei assim... Aí foi aí que eu pensei, não quero mais, chega. Falei, o Senhor me deu o livre-arbítrio, não deu? Não só pra mim, mas pra humanidade inteira. Eu vou usar dele agora. Sim. Chega. Não aguento mais enterrar filho. Falei, eu acho que agora eu entendi. Não é para mim. Eu tô batendo ali na pedra pra ver se sai água. Tô sendo teimosa. Falei, de agora adiante, eu não quero mais. Eu acho que não só você pensou isso, mas talvez eu, William e todos que estavam ao redor... A gente começa a colocar em xeque se realmente a gente estava ouvindo Deus quando tenta colocar esperança em algo que Deus não quer dar. Isso. Sabe, você entra numa crise de audição. Não é que você não crê em Deus. É que você começa a achar que não está ouvindo Deus. Era como se Deus fosse, eu já falei para não ter mais filho. E vocês estão insistindo. Será que eu ouvi certo quando foi a promessa de Deus lá atrás? Pois é. Eu nem lembrava disso também, né? Eu pelo menos não lembrava, porque se eu lembrasse eu ia
socar um, né? Eu não ia jogar pra ele. E aí? Você não me falou? Não me prometeu? Porque minha relação com Deus começou a ficar muito mais íntima nesse sentido, sabe? De eu chegar e conversar com ele. E aí, Deus? Você começou a abrir a porta da geladeira do céu e fechar com o bumbum. Não, me beber fala. Água no bico já. Na casa do pai, entrava e bebia água no bico. Tanto que eu tive que partir para isso também, porque eu também não aguentava mais vir pessoas falar comigo, Deus manda te dizer. Chega, eu tava cansada, pastor, eu tava ferida. De tanto Deus mandou te dizer, o negócio não tava acontecendo. Foi que Deus é esse que mandou me dizer. Querendo ou não, eu gostava de ouvir aquele Deus me mandou. Claro. Então eu falei, chega, eu não quero mais ouvir ninguém, não manda profeta nenhum. E cara, aí a pessoa em sã consciência jamais vai falar assim, desista que Deus fechou seu útero. E olha, quando a gente chegou em casa, quando a gente perdeu a Beatriz, chegamos em casa. E aí quartinho de novo, desfazendo. O quartinho minha mãe não conseguiu desfazer dessa vez. Ela simplesmente botou uma porta, que o quarto não tinha porta. Meu pai comprou uma porta, comprou e fechou. Ela, Sueli, eu não consigo entrar mais. Jesus. Já é a terceira. Ela tá lá. Quando você estiver pronta, você entra e você faz. Então foi a primeira. Botou a porta e fechou. Fechou. Ficou, acho que um ano, né? Ficou um ano fechado. Um ano fechado. Até eu entender. E quando você passava na... Foi quando eu comecei a descobrir que eu estava gerando algo no meu coração que não estava certo. Eu falava, Deus, eu estou sentindo algo que eu preciso de falar com o Senhor. Eu estou tentando disfarçar, mas não está dando. Era como se em algum momento ela fosse vir. A sensação, sabe? Deus. O quarto tá ali, ela vai chegar. Aí eu falava, não, coisa da minha cabeça, deixa pra lá. Aí eu passava um dia, passava outro, eu falava, não, eu preciso vontade de abrir e encontrá-la. Falei, não, acho que eu preciso dar um fim. Chegou a hora. Falei, eu não sei como vai ser quando eu vou entrar aqui. E eu lembro, o cheiro de bebê pelo quarto, as roupas, tava tudo no seu devido lugar. Tudo. E tinha ali, paninho escrito Beatriz, assim? Tinha. Vestidinho. Eu tenho até hoje. Porque eu não achei outra Beatriz pra me doar. Porque eu doei tudo, né? Mas eu não consegui achar uma Beatriz pra me doar, mas tem até hoje lá. Tinha tudo. Aí você entrou sozinha no quarto? Sozinha, né? Eu lembro, falei, eu posso entrar, William? A William, pode. Falei, você quer entrar junto? Ele, pode entrar, Sueli. Falei, eu não sei o que o Senhor tem pra minha vida. Eu não sei quais são os planos do Senhor. Mas eu tô aqui mais uma vez, entregando. Eu não sei como é essa entrega que o Senhor tanto me pede. Sim. Mas eu tô aqui fazendo e me esforçando. Sim. Tô te entregando tudo que eu tinha. O Senhor me levou tudo que eu tinha. E mais uma vez eu tô aqui entregando. Aí eu fui desmontando tudo, uma caixa desse tamanho, desmontei e deixei ali. Não... E aí na sua cabeça Agora acabou. Agora acabou. Eu fiquei um ano ainda. Não sei, parecia que ela ia vir em algum momento. Sim. Não que eu ia gerar ela, né? Mas parecia que em algum momento ela ia aparecer. Não sei te explicar. E aí que dali cessou. Eu falei, eu precisava disso. Eu falei, Deus, agora chega. Ok. Chega, me dê novos sonhos, volta novos planos. De novo, a vida continua, falei, ministério, dançando cada vez mais. Eu precisava, sempre foi meu refúgio, né? O altar sempre foi meu refúgio. De todas as vezes que eu não conseguia orar em casa. Você dançando. Era a minha forma de expressar alguma coisa para Deus. Eu não conseguia com palavras, mas eu conseguia com meu corpo, com meus movimentos. A minha entrega, de fato, era ali. Sim. E em casa também eu adorava, mas quando eu chegava aqui na igreja, eu me entregava mesmo, de corpo e alma, né? Sim. E eu permaneci, eu falei, Deus, não sei o que o Senhor quer. Não sei se o Senhor está me testando, mas eu não vou sair da tua presença. Sim. Falei, mas não me manda outra prova. Sim. Falei, me mostra, nos ensina, porque se a gente não está passando nesta prova, a gente precisa Sim, aonde ser é que a gente aprovado. está errando, né? A gente sempre acha que nós somos responsáveis por tudo que acontece, né? A gente quase se coloca como Deus, né? Eu vacilei, veio uma enchente. Exatamente. Eu falei um palavrão aqui, pegou fogo, incendiou uma mata. A gente sempre se coloca meio como deuses dos nossos erros, né? E foi nessa terceira perda onde eu tive, assim, onde eu, de fato, eu conheci Deus mais profundo. Eu não ouvia de ninguém. Eu mesmo via. Eu mesmo via. Eu mesmo tinha sonhos. Sabe? Ninguém vinha falar comigo. Eu falava, Deus, eu quero tete a tete contigo agora. Se o Senhor tiver que falar comigo, pode falar. Sim. Então eu comecei a conhecer Deus mais profundo, sabe? E foi aonde eu entreguei, falando que eu não queria mais. Foi onde ele, na hora, ele falou bem assim, agora eu vou entrar, agora eu vou fazer. Você vai viver os meus sonhos, do meu jeito e na minha hora.
Falei, mas eu não quero mais. Já passou da hora. Tomando remédio. Tomando remédio, controlado. Peito secou de novo, sim, a terceira vez. Sem nunca ter uma criança. Sem nunca ter pra estar ali. A grande maioria dos irmãos que oraram pela nossa vida a gente não conhece. E a gente sente até hoje como a gente foi sustentado realmente pela igreja. Porque, pastor, tinha momentos que a gente não estava aguentando mesmo, não. Sim. Tava um inferno na minha casa. Sim. Eu tinha dias, o William nunca sentiu. Eu falei, filho, não vai trabalhar. Porque toda vez que ele ia de manhã para trabalhar, eu voltava a dormir e eu sentia a opressão. O inimigo me enforcando. Então eu tinha muito medo. Eu falava, meu Deus do céu, é aí que eu tô em pecado mesmo. Por que eu tô sentindo? Por que tá acontecendo isso? Até mais tarde eu entender, né? Um pouquinho dessa parte espiritual, assim, né? Até porque eu entendo que o inimigo, ele se aproveitou da minha situação, da minha fragilidade, né? Eu já estava completamente debilitada. Então, eu já estava frágil mesmo. E ele aproveitou e fez o que ele tinha que fazer. E aí, eu sentia muito medo. Eu falava, não tem mais para onde ir. Sim. Eu não sinto Deus, porque ele não está aqui comigo. O inimigo está me matando aos poucos, porque eu sentia mesmo ele me enforcar pela minha casa, andando. Mas foi a partir daí que eu fui buscando mais a Deus, conhecendo Ele. E eu fui vencendo as minhas guerras ali com Deus, com o inimigo, porque ele não via, ele não sentia, era só eu. Sim. E eu falei, Deus, não estou conseguindo expulsar, nem sei nem fazer isso, então vamos jejuar. E aí foi assim que eu fui me aprofundando mais e conhecendo mais o Senhor. Foi através das minhas dores, foi através do luto, foi através de onde eu tinha tudo e no mesmo tempo eu não tinha nada. E aí você desistiu também? A minha maior preocupação sempre foi Suelen. Pois é, aí você falou, não vou botar essa mulher na podre de novo, cara. Não tem condições. Eu aceito não ter filho para que eu tenha uma esposa. Até porque eu também já não tinha mais força. Falei, cara, não aguento passar por isso tudo de novo, porque não minimizando, né, a dor, mas não é só a perda do filho. É um contexto em geral, familiar e de tudo, e muita pressão na empresa que eu trabalhava. E eu falei, eu não suporto. Na época você estava na guarda? Não, na época eu estava na fábrica de cimento, Mizu. E aí eu falei, eu não aguento, não tenho condições. Acordo muito cedo para ir para a serra trabalhar, voltar, muita dor de cabeça, tendo que viajar, trabalho, voltar, preocupado com o Suelen e preocupado com o meu pai em casa, debilitadíssimo. E eu falei, eu não aguento passar por isso novamente. Então, a Suelen vinha conversar, eu fugia. Mas porque tia Lu quer me levar não sei aonde para ver bebê para adotar e tal. Eu falei, abrigo. Vai, Suelen. Tipo assim, só vai para confortar o coração dela, mas no fundo eu não queria, entendeu? Mas eu também não podia destruir esse sentimento. Na verdade, você estava disposto a fazer o que fosse para poder sua mulher ficar bem. Exatamente. Para não criar mais pânico, mais... E aí, passados... Não, aí quando eu desisti, o Senhor falou que não. E aí ele começou a trabalhar no meu coração. Eu falei assim, então tá, se o Senhor tá falando que vai me dar... O milagre agora sou eu. É você querer um filho, né? Porque aceitar a gravidez. Exatamente. Eu falei, então você vai ter que fazer alguma coisa, no sentido de me ensinar a ter a fé, tirar a minha dor, todo o meu trauma, curar as minhas feridas, porque dessa forma eu não consigo. E aí eu falei, a partir de agora eu não dou um passo se não for na direção do Senhor, se o Senhor não me direcionar. Porque até então tinha dentro do meu coração que tudo que aconteceu foi feito do meu jeito, no meu tempo, com as minhas vontades. E eu tinha uma certeza muito grande que o eu era meu, porque eu queria daquela forma. E eu falei, então eu não quero, tanto que eu não fazia nada, pastor, nada se eu não visse Deus falar assim, vai, faz. E a gente começou a voltar para os médicos novamente, mas sem intenção nenhuma. Porque eu tinha que voltar, eu tinha que fazer exame mesmo, né? Para tentar entender mais uma vez, porque a gente ainda tenta buscar uma explicação. A placenta descolou. Então vai procurar tal especialidade para ver. Procuramos a especialidade lá para ver se eu tinha trombofilia. Não tinha trombofilia. Então o que não vou fazer? Na verdade, que é um resultado
concreto de algo que não tem como ser concreto. Entendi. Voltamos para a doutora Terezinha, que é geneticista, fizemos mais bateria de exame. Nada. Os exames mais tops que tinha, na verdade, os únicos que nos restava. E pegamos o resultado e nada. E ela até falou assim, aí eu até perguntei a ela, doutor, e aí, doutora, o que a senhora me fala? Tenho ou não tenho? Ela... A decisão falou, é de vocês. Ela falou, se decidir, não olhe para trás. Segue em frente. Mas se não decidir, não quer... Amém, mas não se culpe por isso. Esses médicos que vocês passaram durante esses 7 anos, eles já haviam presenciado algum caso assim? Não. A última, principalmente. Eu nunca me lembro de alguém que tenha passado por 3 perdas e tenha enfrentado uma 4ª gravidez. Não, tanto que eles não conseguem... Essa última médica que me acompanhou, ela falou bem assim, eu não consigo nem saber por onde começar a te instruir, porque eu não sei se eu te dou um remédio, mas esse remédio não preciso te dar porque não acusou na trombofilia. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Mas eles aconselhavam você a não prosseguir ou não? Muitos médicos, sim. Por exemplo, o primeiro médico lá que estudou a placenta da Esté, ele falou, você nunca vai ser mãe. Ele falou desse jeito. Entendi. Ele falou, na verdade, pra minha mãe, né? Ele não falou pra mim. Sim. A sua filha nunca vai conseguir ser mãe. Então, a gente passou até por uma médica que faz inseminação. Quando ela olhou o nosso caso, que ela viu o estudo da placenta. Do cromossomo, da Valentina, ela, se você tivesse feito o procedimento, eu pegasse, ela seria uma. Sim. Tá tudo perfeito, olha aqui, não tem um cromossomo ruim. E como que ela veio com isso tudo? Ela, então, nem eu consigo. Aí eu falei, opa, nenhuma inseminação? Ela, eu não consigo. Tenho medo. Nem inseminação dá. Sim. Vai jogar dinheiro fora. Sim. Ela falou assim, eu não tenho idade para acompanhar vocês. Ela falou desse jeito. Eu falei, então você tá negando nos acompanhar? Ela, não tô falando isso, eu tô falando que eu não tenho idade. Eu não tenho estrutura emocional para acompanhar vocês. Sim. Eu saí dali assim, falei, eu lembro que eu desci a escada rolante, falei assim, eu não sei mais o que fazer, Deus. Eu agora entrego, eu não tenho mais o que fazer. Eu já fui para tudo quanto é médico possível. Aí foi onde eu também ouvi claramente ele falar, agora eu vou entrar. Certo. Chegou no impossível? Agora eu entro. Pô, mas não podia ter sido lá. Lá na primeira, né? Podia. E aí foi desta forma, ele foi trabalhando no meu coração. Você engravidou de novo. Engravidei de novo, com muito assim, é isso, Deus? É isso? A cabeça, como é que estava a cabeça? A minha cabeça estava... Comparando, porque você tem um histórico para comparar, infelizmente. Tenho, mas eu estava um pouco mais confiante. Um pouco não, eu estava muito confiante. Porque eu estava ouvindo muito Deus. Mais do que? Mais do que nas outras. Mas quando eu me vi grávida, eu falei, e agora? Eu falei, meu Deus, como eu vou contar pro meu marido? Ele já sabia, eu fiz tudo como eu tinha que ter feito, sei lá atrás. Falei, filho, eu vou parar o remédio, pode ser? Não, beleza, ó. Conversei com a médica, tomei remédio, fiz tudo direitinho. Quando peguei positivo, não fiz nada aquele negócio de presente, né? Não, nada. Já joguei logo a real. Falei, ó, filho, tô grávida. E aí? Aí ele, bora. Falei, e aí, mas o que você fala? O que você... Ele, ó, Deus prometeu, ele vai cumprir. Sim. A gente tem que acreditar. Sim. Falei, mas de novo, a gente tá acreditando. Oxe. Mas aí, a cada ultrassom, a cada dia que passava, era Deus testificava, Deus fazia... Eu acho que eu não tenho coração mais não. Eu também tô pensando em sair da igreja. Eu vou para outra igreja. Se vocês engravidarem, eu vou para outra igreja. Aí, cada ultrassom era fogos assim que a gente soltava, né? Ninguém sabendo. Eu lembro que eu descobri, eu falei, e aí, o que eu faço? Aí também ouvi Deus claramente falando. Aí veio pandemia. Veio pandemia que acabou ajudando, assim, por um lado. Eu me resguardar, né? Sim. Mas, querendo ou não, eu fiquei muito bitolada ali, né? Muito... Tanto que quando Deus me liberou a contar, porque no início ele falou, até para falar de milagre, existe um tempo. Fique verdade. Na sua. Eu falei, mas queria tanto falar, contar. Mas também tinha um medo. Porque e se? Porque eu tinha um e se. E quando é que vocês descobriram o sexo da criança? No 4º mês? Não, foi com 5. E aí? Foi. Aí veio um menino e Mas eu também já sabia. Eu já sabia, pastor. Deus tinha me dado sonho já. Já tinha dado sonho para Suelen. E você tinha aquela palavra lá de trás. Exatamente. Aí tinha a palavra lá de trás da Deise. Teve um sertão onde o Fernando ministrou no meu coração, contou do dia que vocês foram lá. Ele acabou me contando tudo. Ele acho que chegou a hora. Eu não consegui ainda contar pra você. É verdade. Me contou tudo e aí ele fala que via 2 caixinhas, uma rosa e uma azul. Que até hoje ele me lembra disso. Sim. Tipo, falta rosa, hein? Eu falei... Tem estrutura mais não.
Sim. E aí ele falou, só não sei se vai ser porção dobrada, que foi no ano do porção dobrada, de 2020. Foi. Aí ele falou assim, mas eu não sei se vai ser porção dobrada ou se ele vai te dar um primeiro ou um depois. Só sei que vai ser um menino e Deus, ele pede para que seja um nome bíblico. Mas não falou mais nada. Saí dali e falei, Deus, a partir de hoje eu passo a acreditar novamente que ainda existe profeta Isso Israel. já tinha passado que um ano e pouco Isso. da perda da Beatriz. Exatamente. A gente estava lá no sertão. Uma daquelas ações maravilhosas que a gente fazia lá. Faz, né? Parei ali, sentei, ele acabou falando comigo, avivando ainda mais no meu coração aquilo que Deus já vinha trabalhando no meu coração. Aí eu cheguei em casa, contei pro William, super empolgado do jeito que eu sou, né? Falo. E aí eu falei pra Deus, e aí, chegou a hora? Ele falou, chegou a hora. Aí eu lembro que eu escrevi uma carta pra Deus, colocando ainda Deus assim, né? Sim. Colocando ele lá embaixo ainda. Falei, assim, Deus, já tem 3 cesáreas, né? Tô indo pra 4ª, é de risco, eu sei que é de risco. Como eu sempre quis uma família grande, e eu gerei pro céu, mas não aqui pra terra, então me dá 2. Ó o que eu pedi, pastor, não tô dando conta nem de um. Falei, me dá 2, que aí, né, já vai um negócio só, uma cesárea só vai 2. Aí no mesmo, aí eu escrevi tudo, do jeito que eu queria, cabelo, corpo, tudo, escrevi tudo que eu queria. Aí no mesmo dia eu tive um sonho, era assim, uma mesa assim, tinha uma mulher de branco, um homem de branco e eu. Aí ela falava, Deus não vai te dar gêmeos, ele vai te dar um e se chamará Pedro. Aí, passando um mês, eu engravido. Aí eu já sabia que era Pedro. Não, mas fora... Aí no 5º mês... Aí a gente descobre mesmo. Faz a ultra, aí eu já tinha contado esse sonho pra médica, aí eu falei assim, o que a senhora acha? Ela, se você tá falando, eu também creio em Deus. Se ele já falou pra você, por que você quer saber? Se você já sabe, você quer saber o quê? Ela falou desse jeito, ela foi um amorzinho. E aí eu falei assim, posso filmar? Tentar filmagem. Aí ela, pode, ela, espera aí. Ela, William, quando eu falar, já você filma. Aí ela não falou, ela só escreveu. Eu tava assim de frente pra tela. Aí ela só colocou Pedro. Aí eu... assim, a gente já sabia, mas foi uma testificação, né? E aí foi lindo. Eu lembro que a gente saiu, eu já tava chorando, ela chorando, todo mundo chorando. Ele ligou pro senhor, ligou pro pastor Mário Júnior. O pastor Mário Júnior orou lá fora. Telefone, né? Sim. Você vai falar oi com o Mário Júnior, ele tá orando. Foi lindo, foi lindo. Eu vivi detalhes de tudo que eu sempre sonhei, pastor. Tudo, sim. Guardinho azul. tudo. Não, foi verde. Verde. Foi verde. Eu saio do tradicional, eu sempre saio. Sim. Mas eu vivi tudo que eu sempre pedi a Deus. As coisas da ultrassom, os momentos, a forma de comprar roupa ou não. Fez tudo chá que de eu novo? Não fiz, porque como eu tava na pandemia. Eu não contei pra ninguém também, né? Só tava a família, pouquíssimas pessoas que sabiam. Aí chegou o momento que ele falou. E a gente ficou guardando isso ali naquele segredinho de poucas pessoas, né? Cadê Sueli? Cadê Sueli? Tia Medina, chegou, tava desviando, rodou. Tadinha dela. E eu lembro que o Senhor falou comigo, chegou a hora de falar. Aí eu brequei. Sim. Eu falei, eu não consigo sair. Medo, né? Querendo ou não, eu estava completamente dividida. Eu estava vivendo um sonho, eu estava com muita fé, mas parecia que eu não estava com fé nenhuma no mesmo tempo. Sim. Porque eu estava dividida em si. E a barriga estourando, né? E eu usando as roupas dele. Eu só ia pra rua com as roupas dele. Sim. Pra esconder de todo mundo. Sim. E aí, até que eu recebi o convite Foi. da DEIS, das mulheres, do líderes, né? Mulheres que faz o congresso, faz os cultos de mulheres. Esperando no Senhor, a turma ali. Contei para as meninas antes, que falei assim, cara, acho que eu devo isso a elas, né? Que estão ali comigo por anos. Contei para elas antes. Contei para minha família mesmo, que não sabiam. Acho que tinham 7 meses já, 8, contei para a família. Quase nascendo. A pandemia, nesse ponto aí, ela serviu como esse escudo, né? Eu acho que você precisava dessa proteção, porque a pressão ia vir muito grande. Ia, pastor. Porque por mais que as pessoas queiram, às vezes, dar uma palavra de ânimo, às vezes falam que não deve, você está muito fragilizado ali. Exatamente, eu não estava. Eu falei que eu não precisava de ouvir... Na verdade, você não queria ouvir nada, só ouvir Deus mesmo. Exatamente. E aí ele me respeitou, minha família também respeitou, graças a Deus. Aquela vez que você esteve aqui, você já estava com quantos meses? Eu ganhei... No culto? É. Eu ganhei semana seguinte. Eu tava de 37 semanas. E a ideia não era que você aparecesse, era só a imagem, né? Era só a imagem, exatamente. Mas a Daisy falou, jeito, tia né? Mônica conversando com ela, a Daisy, tem certeza, Mônica? Não sei se eu vou expor ela, se ela vai aceitar. A tia Mônica falou assim, olha, eu acho que ela tem que aparecer. E a tia Mônica lá, pentelhando a cabeça de Daisy, ai meu Deus, preocupada comigo também, né? A Daisy, de me expor, tava no Covid. Aí ela foi, me ligou, a Daisy, e aí, o que você acha? Eu falei, ai, Daisy. E eu já sabia que eu ia voltar no altar antes de ganhar ele, eu só não sabia em que momento. Eu tinha conversado com uma amiga minha falando. Eu achava que até que era uma das vigílias, que eu também vivia algo muito forte com Deus, mas
passou a vigília, eu falei, não é vigília, eu não sei o que Deus vai fazer. Sim. E aí o momento chegou. Sim. Que foi, assim, um marco na minha vida. Foi Sim. muito importante esse momento que eu vivi. Não estava nos meus planos, mas estava nos planos de Deus. Assim, eu preciso confessar que enquanto não saiu, eu estava muito apreensivo. Tava todo mundo, né? Eu talvez não tenha ouvido Deus como você ouviu nesses dias. Até porque eu tinha outras 1000 coisas, né? Você parou para poder ouvir Deus a respeito, né? E mesmo no dia ali, você com aquela barriga imensa e toda aquela festa, a igreja estava cheia e tal, mas por dentro tinha um pastor muito, muito amedrontado. Eu também. Que eu falei, o que vai acontecer com esse casal? Mas eu também, pastor. Né? E para mim, o dia foi da apresentação. Quando eu peguei. Aí valeu. Ai, meu delícia. Aí se concretizou. Aí concretizou, né? Que vocês estão aqui há muito tempo, sabem que eu não pego filho de ninguém. Só peguei meu neto e Pedrinho. Falei, não, esse aqui... Pega um pouco aí, vai me dar aqui, que eu quero esse aqui, eu quero levantar, né? Porque precisava se cumprir a profecia, né, cara? Que a gente não entende muito, né? Mas... Sim, pastor, acho que em meio a isso tudo que nós vivemos, a essas dores e dificuldades, as nossas filhas não deram errado para nós. Claro. Elas deram muito certo, porque cada um cumpriu o seu propósito. Então, na primeira foi nós voltarmos para Cristo. É verdade. A segunda, eu acho que para a gente se conhecer como casal e realmente fortalecer esse elo, né? Sim. O casal e Cristo sendo o cabeça da relação. A terceira veio também para ensinar o que é ter fé, o que é você permanecer na fé, mediante a tantas outras dificuldades. E que, por mais que seja dificuldade financeira, que cada um tem sua dificuldade, e não tem como medir a dor do outro. E aí a gente entendeu esse propósito que Deus queria fazer nas nossas vidas. Então, quando pergunta, mas suas filhas deram errado? Não, pelo contrário, elas deram certo. Para o nosso propósito, elas deram certo. E foi difícil? Foi. É doloroso? É. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante porque nós reconhecemos quem Deus é na nossa vida hoje. E todo dia, quando eu falo com o Sueli, quando eu vou orar, eu sempre agradeço por tudo. Sabe? Por todos os detalhes, pelos pequenos detalhes. Pode ser na bonança ou pode ser na falta de bonança, sabe? Pode ser no momento de alegria, mas no momento de tristeza também. Deus sempre esteve muito presente ali, cuidando de nós. E foi o que eu falei lá atrás. Se me perguntasse hoje, faz um plano da sua vida. Este era um plano que eu jamais escreveria. Claro. Mas foi o plano que Deus quis para nos trazer e falar bem assim, ainda assim, existe profeta em Israel e ainda assim, o mesmo Deus que operava milagre lá atrás, ele continua operando milagre. E aí, hoje, nós somos gratos por isso tudo, sabe? E ver o Pedro conosco, tem dia que é punk. Tem madrugada que é punk. Meu Deus. Mas, ao mesmo tempo que você fala, meu Deus! Aquele carinha com um sorriso. Aí você para respirar e fala, Deus, tá difícil, mas obrigado, porque hoje a nossa casa tá completa. Às vezes eu vejo assim, acho que Deus tá lá ainda na nossa casa de novo. Você não queria 3 horas da manhã, tá só... Tá eu lá, pelo amor de Deus, Pedro! Mas foi assim, por mais que as pessoas costumam falar muito de parto normal, né? Eu não pude ter. Mas a minha cesárea foi tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita. Você tava ligada? Tava ligadona, tava feliz. Eu passei a tarde inteira no hospital, porque eu fui por conta de um desespero meu, mas não pra ganhar. Entendi. Eu ia ganhar no domingo. Entendi. Mas acabou que a médica me viu ali, a filha falou assim, eu não me tem lembro como. disso. Você começou a entrar no estado de angústia. Não dava. Ela falou assim, não tem como. Sim, eu nem sabia que tava ele desde conversando, por trás. Eles ficaram ali de trelelê. Não sabia. Tanto que eu fui pra ela, Deise, eu vou ter hoje. Ela, super larran, que fome! E ela sabia de tudo, cara. Ela sim. E aí, passei o dia inteiro ali no hospital sendo tratado como eu nunca fui, sabe? Eles passando a ultrassom em mim pra ver se tinha os batimentos e o Pedro ali ouvindo aquele barulho que eu não ouvi da última vez, sabe? O tempo todo eu fiquei no aparelho e ficou 40 minutos ele tutum, ouvindo aquele batido daquele coração maravilhoso. E aí, na hora de ganhar, eu lembro que o médico que fez o parto da Beatriz estava lá.
Eu não vi ele. Ele falou assim, a médica contou pra mim, eu lembro dela, o hospital parou. E ela é o milagre. Ela tem que entender isso, porque a placenta que descolou tinha que ter poderia ter dado hemorragia. Por causa da hemorragia interna. Então ela era para não ter útero. Então ela é um milagre. E essa criança que tá aí era para ser dela mesmo. E aí eu lembro que eu entrei lá dentro da sala com louvor. Tinha alguém filmando, que sempre foi o meu sonho, mas nem pensei que era filmagem, que era foto, tinha alguém filmando. Urias, né, cara? Urias, o William ali, o William todo desconcertado, não sabia o que fazer. A médica falou assim, posso consertar? Tava com a bandana toda torta. Tá feio pra sair na filmagem. Aí o William, pode. Eu falei, não. Eu tava sem maquiagem, eu pensei em tanta coisa. Eu já tinha unha pronta, cabelo pronto, mas não deu pra fazer nada. Sim. A médica falou assim, era desse jeito que você tinha que estar. Sim. Aí eu lembro que tem até também a filmagem, o William filmou sem querer, né? Que é quando a médica tirou, a doutora Claudete, ela falou bem assim, eu não falei que eu ia te dar, eu não falei que eu ia entregar o seu filho nas suas mãos. Aí ele acaba a filmagem, porque não tava aguentando mais, tava chorando. Aí tava ficando desmaiado no chão já. Aí Pedro nasce, lindo, maravilhoso, chorando como eu nunca ouvi berrando, nenhuma filha minha chorando. É verdade. Nunca ouvi. Eu sempre... Não deu. Nunca ouvi. Então, mas quando eu ouvi ele chorar, a primeira coisa que eu falei foi o quê? Não chora, não. Aí todo mundo, chora sim. Eu, não, tá bom, então chora. E ele não parou de chorar até hoje. Mas foi um sonho. Foi um sonho. Deus realizou nos detalhes. O choro, ele, não sei, o parto, as médicas, o momento, tudo. Eu não tenho que reclamar, não tenho que falar, não tenho que acrescentar, não tenho que tirar, não tenho nada. Ele fez perfeito. Sim. Som. E como é que ele tá? As pessoas que não conhecem você estão ali do outro lado, ali em prantos. Falando, cadê esse milagrezinho? Cadê, gente? Cadê ele? Manda vir. Para quem nunca ouviu uma história de um milagre, para quem nunca ouviu, tá ouvindo agora, né? Eu tenho certeza que esse podcast, esse testemunho que vocês estão dando aqui, vai fortalecer a fé de muita gente, não só de mulheres, né? As pessoas que também enfrentam outras perdas, né? Nós vivemos muitos milagres nessa igreja, né? Desde o início, muitas crianças que sofreram um acidente foram desenganadas e Deus ressuscitou. Pessoas aqui que tiveram câncer terminal também conseguiram vencer, mas eu penso que Pedrinho é o milagre mais contundente que a gente já viveu. Pelo menos para mim, é uma experiência... porque geralmente o milagre está atrelado a um tempo curto, né? Quando mamãe ficou doente, a gente orou muito para que Deus fizesse um milagre. E Deus resolveu levá-la e ela mesma disse, eu estou preparada, filha. Deus já me falou, vou. Já até me levou em casa, eu vi as coisas, ela contando pra gente. Estive lá em sonhos, vi as coisas. E o anjo me trouxe e falou, ó, tá preparada para ir. Mas aquilo durou 6, 7 meses. 7 anos. A gente nunca experimentou algo desse tamanho. Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Milagre, Senhor. Vem ser em mim. Terminar eu viver. Pedrinho é o nosso milagre, né? E para você que está conosco aí pelas redes assistindo, se você precisa de um milagre, tem um Deus que tem. Pode ser talvez do jeito que você não imagina, no tempo que você não imagina, mas da mesma sorte que Sueli e William estão hoje aqui com o Pedrinho, eu tenho certeza que Deus tem um milagre do tamanho dessa criança aqui para você. Então não desista dos seus sonhos, não desista do teu milagre,
espera um pouco mais, persevera um pouco mais. No meio dessa tempestade, eles aprenderam coisas extraordinárias, certamente não aprenderiam se não fosse por esse mar revolto. E quem sabe, no meio dessa sua tempestade, Deus pode te ensinar algo tremendo. Então, quero agradecer aqui o William, Suelen, Pedroca, vovó, João. João quase morre ali do lado com os testemunhos, né, João? E quero agradecer vocês. Tenho certeza que esse podcast vai abençoar muitas pessoas. Essa história que hoje estava guardada um pouco aqui dentro do Espírito Santo, ela vai correr o Brasil inteiro e o mundo inteiro, porque são 4 filhos lindos, mas só um que está conosco aqui. Os outros 3 o Senhor já recolheu. Só Pedrinho hoje representa a Esther, a Valentina e a Beatriz. Pedrinho é o irmãozinho desses 3 anjinhos que o Senhor levou. Deus abençoe você.